tese. Vamos falar um pouquinho sobre o referendo feito neste fim de semana pelo ditador Nicolás Maduro para saber o que é que a população venezuelana acha ou achava a respeito da anexação de 75% do território da Guiana. O resultado não poderia ter sido outro, né? Deu 95% de apoio à tese de Nicolás Maduro. Mas até o presidente Lula, no fim de semana, que é aliado de Maduro, né, disse o seguinte: olha, não há como não dar o resultado que o Maduro espera. Afinal de contas, né, sempre que há uma consulta à população por meio de uma ditadura, o resultado vai ser o que a ditadura espera que seja, nunca o contrário, não é? Como as eleições no Iraque, que escolhiam Saddam Hussein como presidente, se lembra? 92, 93, 96% de aprovação, enfim, não havia como esperar outra coisa, né? Bom, o resultado está aí, em tese, ele dá autoridade interna para Nicolás Maduro continuar avançando, pelo menos na ideia de eventualmente invadir a Guiana. Especialistas comentam e contestam, evidentemente, a legitimidade da medida, que já foi considerada irregular do ponto de vista internacional por diversos fóruns consultados. O Marcelo Matos vai contar para a gente o que é que o Nicolás Maduro pretende ao sugerir a anexação de 75% do território da Guiana. Maduro garante defender a democracia ao realizar um referendo que pretende anexar 74% do território da Guiana. Ele decidiu consultar a população venezuelana, dizendo: nosso povo decidirá democraticamente o seu futuro e o seu destino, para além das diferenças, pela defesa territorial e pelo respeito pela nossa soberania. Essequibo é da Venezuela. Para o especialista em direito internacional, Acácio Miranda, ele lembra que Nicolás Maduro pode realizar seu referendo na Venezuela, mas, independente do resultado, não há respaldo jurídico para avançar sua fronteira em direção à Guiana. Mesmo que a Venezuela conduza um referendo, ele não tem validade jurídica internacional alguma. Inclusive, se a Venezuela tem qualquer dúvida relacionada ao seu território, existe um foro específico na ONU que deve conduzir esse tipo de discussão. Então, é um foro supranacional, não é um foro interno que vai decidir uma questão interna e uma questão relacionada à soberania de um vizinho. O Ministério da Defesa do Brasil intensificou suas ações com reforço de militares em Pacaraima, cidade brasileira na fronteira com a Venezuela. Para o especialista em direito internacional, Eduardo Saldanha, o Brasil não poderá ficar neutro sobre as ações do vizinho, diante do seu protagonismo na América Latina. Assim como houve a dificuldade de classificar o Hamas como um grupo terrorista, vai haver uma dificuldade em classificar os atos do Maduro como atos ilegais, atos contra a democracia, como, por exemplo, o que ocorre hoje nas eleições. Então, o Brasil tem este problema a partir do governo do presidente Lula e do PT. Tem o problema de enfrentar estas obviedades desses absurdos que acontecem dentro da Venezuela. Esse é o primeiro problema. O segundo problema, e eu acho que isso pode ser resolvido de uma forma bastante diplomática, é o Brasil se colocar frente ao direito internacional. O professor titular de Relações Internacionais no Centro Universitário de Brasília e do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Danilo Porfírio de Castro Vieira, avalia que Maduro evoca o populismo visando uma nova reeleição no país. Então, talvez aqui também seja um jogo para ver o quê? Se ele tem o seu carisma de alguma maneira restaurado, reerguido, para uma nova ação futura, a sua candidatura à reeleição, dentro das tais eleições legítimas. Então, Maduro não faz nada sem quê? Cálculo, mas quando eu falo de cálculo para ele. A disputa pela região de Essequibo ocorre há mais de 100 anos. O território de 160 mil quilômetros quadrados concentra 70% da Guiana. O motivo econômico impulsiona a discussão atual. Lá estão reservas de petróleo estimadas em 11 bilhões de barris, descobertas em 2015.
O nacionalismo de Maduro ocorre porque o PIB da Guiana não para de crescer repetidamente na casa de 2 dígitos, previsão de 30% em 2023, a maior expansão na América Latina e também Caribe. Especialistas em direito internacional entendem que as fronteiras estão pacificadas por acordos reconhecidos e o questionamento de Nicolás Maduro não encontra espaço jurídico.